Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, Vilmar, estamos recebendo duas figuraças, né, Tchê? O nosso comentarista, professor Saúl, obrigado pela tua presença, professor. Muito obrigado. Hoje na bancada aqui batendo um papo, né, Tchê? Tem um comentarista e tal. Sim. De vez em quando é uma quebra, né, esse troço, né? Sim. E essa semana... Tu tá trazendo um convidado especial. Aliás, o teu convidado, eu vou adiantar aqui, depois tu dá uns dados dele, né? O Arthur Ferreira Neto é filho de um grande tributarista que nós tivemos aqui no estado, o doutor Júlio Ferreira. O Júlio Ferreira, da Orga Fisco, né? Eu conheci o doutor Júlio na década de 80, eu tinha coluna no Jornal do Comércio, era um camarada, ele era do Estado, era fiscal do Estado, né? Funcionário do Estado, e depois se tornou um grande tributarista, aliás, um dos mais destacados tributaristas que o Rio Grande do Sul já teve. E a gente que conhece economia, né, Vilmar, conhece a história daquelas pessoas que fizeram história, e o Ferreira... O doutor Júlio Ferreira fez história aqui no Estado nesta área. Hoje é a coisa mais imprescindível que tem. Já naquela época, o doutor Júlio Ferreira foi um visionário. Quando ele criou essa empresa Orga Fisco, que hoje ainda existe, que abriu espaço para outros, né, depois virem, porque o pioneiro nisso, praticamente, o Júlio foi um dos pioneiros nisso aí. Então, eu fico muito feliz em tu trazer hoje aqui o Arthur, né, que tem toda essa história, e parece, como diz aquele ditado, né, o fruto não cai longe do pé, né, tchê? O cara é galo também, né? Sim, eu tive o prazer de conhecer e conviver com o Dr. Júlio um tempo, né? Uhum. Até porque eu e o Arthur somos amigos de infância, então a gente acabou... Muita malandragem. Convivendo, exatamente. De infância, esses dois perigos, né? Não conta esses detalhes. A gente tem que deixar passar. Passa essa parte, então, apaga isso aí. Tá, vamos lá. E eu trouxe hoje para o programa o Arthur, então, né? O Arthur é um empreendedor de bastante sucesso, assim, que está à frente de uma grande empresa, líder aqui no Brasil, né? E realmente a gente tem orgulho de conviver com pessoas de sucesso desde criança, desde a infância. E fazem história, né? também, né? Exatamente. Qual é a empresa hoje? A Primatec? Obrigado pela tua presença. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? E é uma satisfação estar por aqui e poder dissertar um pouquinho sobre o que a empresa trabalha. O que é a empresa? O que ela trabalha? A Prismatec, basicamente, ela faz gestão de fornecimento de peças, tá? Uhum. Nós temos uma rede de fornecedores alocadas em todo o país, tá? Que elas vão otimizar preço, qualidade, prazo e peças genuínas em favor das seguradoras. Ou seja, um carro é sinistrado, automaticamente nós botamos a nossa expertise para trabalhar para conseguir um melhor custo em favor das seguradoras, reduzir os custos das seguradoras, né? Uhum. E por que não dizer inibir um tanto a questão do chamado roubalto, né? Uhum. O roubalto que são aquelas peças paralelas que começam a circular pelo mercado. Quando se tem uma empresa que nem a Prismatec, a gente tem como mote principal tentar minimizar esse tipo de atividade ação, tão nefasta, claro. Né? E de certa maneira, né, Arthur, vocês trabalham na garantia, na consolidação da saúde do mercado. Exatamente, exatamente. E é para isso que serve. A gente tenta deixar muito robusta a nossa rede de fornecedores, que são as concessionárias e oficinas credenciadas, para que elas possam dar uma devida assistência para o mercado em si, né? Em última análise, o segurado, que é o consumidor final, que vai acabar também tendo vantagem sobre isso. Isso que eu ia perguntar, Arthur. O teu cliente da empresa Prismatec é a seguradora. São todas as seguradoras que vêm buscar os teus serviços, correto? Isso, exato. Onde é que o consumidor final, né, nesta, vamos dizer assim, cadeia de usuários do sistema de seguros, ele tem a vantagem, isto será por calculatorial, diminui o custo, aumenta a qualidade, a rapidez do atendimento, onde é que nós, consumidores finais, temos vantagens nesse teu belo trabalho aí junto às seguradoras? Ok, obrigado. Olha, em tudo isso, toda essa cadeia, o consumidor final ele vai ser beneficiado. Primeiro, porque é a questão que vai inibir o roubo de automóveis. A seguradora, tendo uma redução de custo, ela vai repassar uma apólice mais barata para o consumidor final. Entra no calculatorial da apólice. Exatamente. A seguradora, ela faz esse trabalho, ela tem lá suas médias, né, suas medidas, suas formas de cálculo, e necessariamente vai acabar passando para o consumidor final, no sentido de que a concorrência entre eles é muito grande também. Aonde eles conseguirem redução de custos, eles têm todo o interesse de repassar para o consumidor. Evidente. O que chama a atenção desse modelo de negócio é que, assim, existe crise no Brasil, existe. Mas existem empresas que conseguem crescer, que conseguem se desenvolver. E de onde é que vem isso, né? Da inovação.
né? Então, assim, aqueles modelos tradicionais de negócios, a gente prova que realmente estão com os dias contados. E quem é que está surgindo nisso, né? São empresas inovadoras, como o fato da Prismatec, que é um belo case a ser estudado, né? Já enfatizando líder no mercado brasileiro, aí fazendo história aí para fora. Bem interessante o case. Interessante até porque é desconhecido. Eu, por exemplo, Silvio, eu não sabia que existia esse tipo de trabalho, como é o caso da Prismatec, trazendo esse benefício que vai, no final das contas, nos favorecer. E programas como esse, né, Vilmar? Modéstia à parte, são exatamente destinados a mostrar esses belos exemplos. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul é pioneiro nessas coisas. Exatamente. Então, nós somos pioneiros em muitas coisas aqui no Rio Grande do Sul. Precisa mostrar isso que nós fazemos, né? Nós estamos num estado que vem regredindo ao longo do tempo, não é pela iniciativa privada, vem regredindo pelos governos que vêm se sucedendo aí, nós sabemos. Porque a crise no estado é uma crise fiscal do estado, que não soube se gerenciar. Mas empresas como a do pai dele, o Orgafisco desde lá, e agora com o Arthur na Primatec, elas primam exatamente por isso, pela saúde financeira delas, porque aí elas podem apresentar um trabalho, né, que vai trazer benefício para a sociedade. São chamadas essas empresas, as empresas inclusivistas. Elas incluem a sociedade nos propósitos delas. Ao passo que temos aquelas empresas, né, Saúl? Sabe muito bem, tu é palestrante, aquelas empresas que são extorsionistas, exclusivistas. Elas trabalham para si e não para a sociedade. Parabéns, eu acho que é uma coisa interessante. A Primatec hoje é respeitada em todo o Brasil, né? Exatamente. Ela, nesse know-how aí, ela consegue fazer toda essa aliança entre fornecedores e seguradoras e, como eu já reiterei, a questão do consumidor final, né? O que é muito importante. Essa ideia veio das tuas consultas, tuas viagens internacionais? Experiência, né? Experiência Na verdade, não. Essa ideia, ela veio cunhada já por um cunhado, ex-cunhado. Em algum tempo ele teve essa ideia e lançou dentro da empresa tributária essa que o Silvio referiu, que era do meu pai. Sim. E o pai gostou da ideia, acabou comprando. E no fim das contas, a vida andou, né? Esse cunhado já não é mais casado com a minha irmã, Sim. mas de certa forma ficou essa história toda para a gente poder perseguir o sucesso. Criatividade mesmo. Pode-se dizer que o universo fez com que ele se tornasse teu cunhado para te dar essa ideia. Exatamente. Depois ele saiu. Exatamente. Não é mesmo? É interessante. Agora é importante tudo. Foi um catalisador. Um catalisador, né? Foi. Porque nós éramos do direito, né? Eu, formação exclusiva do direito. Sim. E acabei por essas andanças de vida, me transformando em empresário. Que beleza. Que bom para nós, que bom para a sociedade, Muito né? bom, excelente. Arthur, parabéns. Eu tenho certeza que o Arthur virá mais vezes aqui, sabe por quê? Porque esse tipo de exemplo, esse tipo de empresa que nos orgulha, né? Que são empresas saudáveis, empresas que fazem o bem para a sociedade. Tem tanta empresa que só faz o mal para a sociedade. E, sobretudo, empresas governamentais. Governos que fazem o mal para a sociedade. Agora, esse tipo de exemplo de empresas inclusivistas, esse nós temos que prestigiar, né, Vilmar? Trazem empregos, trazem emprego, riqueza, tributos, criam coisas, criam produtos, serviços que vão dar emprego para milhares de pessoas, gerar renda, a sociedade ganha com isso, o Brasil está precisando. Nós tivemos em 2015 3,76% de queda no PIB, em 2016 3,3%. E só o ano retrasado e passado, 1 e pouco. Quer dizer, nós precisamos crescer cada vez mais. E esse tipo de empresa que nos dá a esperança, né, Saúl? Sim, é verdade. De que nós possamos recuperar o tempo perdido. Né? E a riqueza também que não foi gerada. Claro, essa ficou para lá, mas vamos gerar cada vez mais riqueza. Obrigado pela tua presença, Arthur. Muito obrigado pela Parabéns, eu fico muito oportunidade. feliz de saber que, né, esse fruto que o teu pai deixou está prosperando e certamente vai beneficiar ainda muito mais gerações. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.